Olá, bom dia. Esse é o nosso Balanço Geral. A gente segue acompanhando o julgamento mais aguardado dos últimos anos. Eu já tenho aqui os depoimentos das pessoas que já encararam o júri e também esse tribunal. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. É um caso de grande comoção. O nosso Balanço Geral traz para você com exclusividade o que disse, atenção, o que disse Cristiana Brits, a primeira a depor. Eu tenho aqui em mãos a transcrição do depoimento dela e chama muita atenção porque alguns depoimentos são contraditórios e nós vamos falar sobre isso na mais completa cobertura. Depois da Cristiana Brits, foi a vez de Edson Brits, que assumiu perante o júri ter sido o autor da morte do jogador Daniel. Ele conta, inclusive, com riqueza de detalhes, como foi que tudo aconteceu. O momento em que ele escuta a esposa gritando e ele invade o quarto onde flagra o jogador Daniel em cima da esposa Cristiana Brits. Edson conta para os jurados que ele estava de camiseta, de cueca, mas que ele estava com o pênis para fora, se esfregando na esposa. E que isso teria despertado nele um pânico tremendo e uma fúria ao ponto de querer resolver tudo. A partir de então, ele pede ajuda. Depoimentos já prestado, atenção aqui, Eduardo Henrique Ribeiro, Igor King, David William. Todas essas pessoas aqui falam sobre tudo o que aconteceu e eu vou repetir o que eu acabei de falar. Há contradições nesses depoimentos. Neste momento, quem está depondo ao júri é a filha do casal, Alana Brits. Muito comoção, chora a todo tempo, diz que não consegue falar. Essa é a imagem da Cristiana Brits na chegada, quando ela vai para a sala para poder depor, para poder contar para os jurados o que foi que ela viu. Nós estamos em um momento, segundo uma avaliação preliminar aqui, que apenas aquelas respostas ensaiadas com os advogados são faladas. O Ricardo Vilches está comigo aqui, eu até vou perguntar isso para ele, porque é muito interessante a gente debater esse assunto, Vilches, porque assim, o Ministério Público, por enquanto, não fez nenhuma pergunta a essas pessoas que estão depondo. Eu queria que você explicasse a razão pela qual isso está acontecendo antes de nós entrarmos naquele bate-papo para falar sobre as contradições desses depoimentos que já foram, dessas pessoas que já foram ouvidas. Vilches. Bom dia, Furlan. Bom dia para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. E desde ontem aqui no Balanço Geral nós falávamos, né? Atenção, tá para começar o interrogatório. É o momento ali onde os 7 réus ficarão expostos às perguntas dos jurados, inclusive do Ministério Público, até dos advogados, do próprio juiz. Que nada, Furlan. Que decepção que foi desde ontem, quando esses interrogatórios já começaram ali no comecinho da noite. Começou ali com a Cristiana Brits, depois foi para o Edson Brits e hoje também com os 3 rapazes que estiveram na colônia Mergulhão, junto com o Juninho Brits, onde efetivamente o Daniel acabou sendo assassinado. Mas, frustração por quê? Porque é o seguinte, seu Furlan, por uma estratégia dos advogados, quando os réus vão prestar depoimento no tal interrogatório, apenas as perguntas dos advogados de defesa são respondidas. Ou seja, o Ministério Público quer perguntar para o Juninho efetivamente onde é que estava a faca? Onde ele conseguiu essa faca que o serviu para matar o Daniel? Ele andava com ela, ela estava dentro do carro? Ela estava dentro de casa? Ela foi afiada, como as 2 testemunhas disseram? Nada desse tipo de pergunta, de detalhe foi feito, porque quem fazia as perguntas para os réus eram os advogados de defesa. E, Furlan, vamos falar a verdade, tiveram 5 anos e 4 meses para ensaiar pergunta, 5 anos e 4 meses para ensaiar a resposta. Então tá praticamente um jogral. É essa a impressão que eu tenho aqui. O advogado finge que pergunta e o réu finge que convence na resposta dele. E daqui a pouco a gente vai detalhando tudo isso, tá, Furlan? Olha, nesse momento, acaba de terminar o depoimento da Alana. Alana que deu início ao seu depoimento falando que se tratava de uma família muito harmoniosa, de que o pai fazia de tudo para manter o bem-estar dentro de casa. E aí, a partir de então, ela começa a chorar. No depoimento, ela também faz questão de descrever que era uma família muito feliz e que a vida foi devastada depois do que aconteceu, porque a Alana
Ela mudou completamente o visual nos últimos anos, mas me chama a atenção o fato de que ela fez uma citação interessante aqui, dizendo o seguinte, que houve um planejamento para essa festa de 18 anos, no dia em que o crime aconteceu, em outubro de 2018, que ela já havia anteriormente encontrado o jogador Daniel, que os dois se conheceram através das redes sociais, teria sido através do Instagram, que inicialmente ela até pensou que pudesse rolar alguma coisa entre eles, mas que não rolou, ficou apenas na amizade, e que ele esteve no evento, na boate e também na casa dela no dia do aniversário. Então ela faz essas citações, entre uma frase e outra ela chora bastante. Dentro do tribunal do júri, a mãe do jogador Daniel olha para a Alana com um olhar de reprovação. Ela não se comove com esse choro, ela fica muito indignada, na verdade, chega a fazer até um semblante de fúria de quem não está nada contente com essa cena, traduzida por ela como uma cena, colocando em questionamento esse comportamento da Alana, que segundo a mãe seria algo ensaiado para tentar comover os jurados que lá estão. Chama atenção também outro detalhe, de que ela fala que estava se preparando para dormir, que o pai dela, Edson Brits, fez um ovo. A mãe, a Cristiana Brits, comeu, mãe e pai vão até o quarto, colocam ela, mãe, pai e filha colocam a mãe para dormir. E que a Cristiana Brits fica ali, deitada, dormindo. E que de repente ela recebe uma chamada, uma mensagem no celular de uma amiga, a Evelyn, dizendo que estava a caminho da casa dela. A Lana diz que não quer receber mais ninguém, que estava todo mundo se preparando para dormir. E que o pai teria, inclusive, Evelyn é essa aqui, ó. E que, inclusive, o pai disse para a filha, filha, é teu aniversário, você tem que receber as pessoas. Daniel chega com uma outra pessoa e também a Evelyn. Eles teriam ficado na boate, a Evelyn queria despistar o Daniel, vai para a casa da Alana, as duas vão para o quarto, dormem. O David chega para o pai da Alana, que é o Edson Brits, diz que está cansado. O próprio Edson Brits fala para ele, olha, sobe, vai dormir, vai descansar. Nesse momento, o David sobe, vai para o quarto onde estão Evelyn Brizola Perucho e também Alana Brits. As duas ficam juntas, o David também. No depoimento do David, ele diz que escuta uma gritaria e desce uma escada caracol para ver o que estava acontecendo no andar de baixo. E que quando ele chega, ele vê toda a confusão acontecendo na área externa e também no quarto. Edson diz que tentou abrir a porta, não conseguiu, entrou pela janela. E ele descreve em detalhes no depoimento que ele puxa a cortina blackout e aí ele passa a acessar o interior desse quarto, onde começa a pancadaria. Duas coisas me chamam a atenção. Cristiana Brits disse o seguinte, que se afasta imediatamente. Já o Edson disse que a esposa tentou chutar o jogador e que quando ela faz isso se desequilibra e cai no chão. Deixa eu conversar aqui com o William Bittar, também está com a gente aqui trazendo informações importantes acerca desse depoimento da Cristiana Brits. Foi a primeira a falar. William Bittar, excelente manhã para você. Eu queria que você comentasse a respeito desse assunto, o que você conseguiu apurar, o que você entendeu acerca dessa questão envolvendo também esse depoimento. Bom dia, Furlan. Bom dia a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Bom, o que o Vilches trouxe dessa parte de versões sendo dadas apenas pelos advogados de defesa é algo que aconteceu, inclusive, lá na primeira audiência, né? Os promotores, os assistentes de acusação, sem ter a oportunidade de confrontar essas versões. Lembrando que as testemunhas de acusação foram dispensadas ontem e agora a assistente de acusação vai ter só a palavra após os depoimentos, né, quando tiver aqueles debates ali entre acusação, defesa, e aí a gente vai ter a oportunidade de saber um pouquinho mais e de, quem sabe, tentar fechar um pouco o cerco dessa história. Mas as contradições existiram, até mesmo porque a gente pôde acompanhar ontem a Cristiana, apesar de não podermos fazer imagens e áudios desse julgamento, né, desses interrogatórios, mas nós pudemos acompanhar e ver as respostas dela. Ela, como a gente tem aí na imagem, ela de vestido, abraçada com a advogada, estava sem maquiagem, ficou sentada ali frente a frente com os réus, mas só respondendo ali as perguntas que a própria advogada dela fazia. Em nenhum momento ela respondeu outras perguntas. E a Cristiana começou falando sobre a história dela. A história difícil de vida lá em Foz do Iguaçu, depois que conheceu o Edson Brits só com 17 anos de idade e engravidou da Alana logo depois, e que
os dois ali, pelo menos do que ela diz, um casamento perfeito, um casamento de lua de mel a todo momento. Nesses 26 anos de relacionamento, viveram um conto de fadas. Mas ela não falou, por exemplo, que já teve discussão, que foi chamada a polícia na casa dela porque o Edson Brites e ela brigaram e ele teria disparado uma arma. Teve essa situação, teve um boletim de ocorrência, então teve coisas ali que a assistência de acusação não podia confrontar. Apenas a advogada de defesa fazendo perguntas e aí ela entra no caso envolvendo o jogador Daniel. Como eu falei, Furlan, a gente não pôde filmar, não pôde fazer áudio lá de dentro, então a gente pegou essa transcrição, pedimos para uma produtora nossa nos auxiliar, dando voz, né, para que a gente possa imaginar um pouquinho o que está acontecido, né? Então vamos ver o que está acontecendo, essa situação do que Cristiana Brites falou, de como ela se comportou dentro do tribunal do júri. O Daniel foi na festa de 17 anos da Alana em um clube em São José. Não tivemos muito contato com ele. Nessa festa de 17 anos, o Daniel já tinha investido contra uma moça que estava alcoolizada. Dando então inicialmente as suas primeiras citações nesse depoimento. Hoje é importante a gente destacar que neste momento acaba agora há pouco, uns 2 minutos atrás, o depoimento da Alana Brites, para então começar o depoimento da Evelyn. A Cristiana Brites, a gente vai seguir acompanhando agora o que disse ela a partir de então. Nós falamos sobre, inicialmente, a primeira descrição, que ela fala a respeito da família, mas a gente ainda tem a segunda parte dessa transcrição do depoimento que você vai ouvir comigo agora. Na shed, o Daniel ficou com a Evelyn, mas ele foi muito insistente e ela não queria mais ficar com ele. A Evelyn pediu para dormir com a Alana para fugir dele. Teve a outra moça na festa que o circuito de câmeras pegou ele insistindo e a menina descartando ele. A segurança foi chamada. Foi na saída. Olha só, o William Bittar. Ela dá então detalhes de como aconteceu ali na festa. Todos estavam juntos. Esse momento são os últimos instantes que antecedem a ida até a casa da família, quando eles deixam a festa para poder ir até a casa, Bittar. Exatamente, Furlan, exatamente. A gente acompanhou todo esse depoimento, ela foi fazendo um passo a passo, né? Conforme até o Vilches falou, teve 5 anos para montar essa história. Algumas coisas podem ser verídicas, outras são bastante contraditórias, mas ela foi falando passo a passo, da ida para a shed, depois o que estava acontecendo na shed, até chegar à casa dela. Só nessa segunda parte, nesse segundo momento, ela falou da festa de aniversário de 17 anos, e a partir daí ela deu a versão dela do que aconteceu quando toda essa turma foi lá para casa deles em São José dos Pinhais. A gente vai ouvir. Não ia ter after nenhum, só iriam os parentes para casa, como a Thaís, o Eduardo, o David, que era namorado da Alana, e o Igor, que é parente do David. O Edson fez ovinho para mim e me colocou para dormir. As visitas estavam na área de festa, que tem tudo, fogão, frigobar, banheiro, para ninguém entrar na casa da família. Comecei a gritar quando o Daniel estava em cima de mim, com o pênis para fora da cueca, pegando nos meus seios. Aí o Edson abriu a janela, a porta estava trancada e eu saí pela mesma janela para pedir ajuda. Pedir ajuda para o Eduardo, porque era o homem mais forte no local. Quando voltei, tinha mais gente que eu nunca vi na sala da casa. Eu fiquei em choque. Mesmo sendo acordada com ele em cima de mim, eu pedi a todo momento que eles parassem, que não acabassem com a vida dele. Essa foi a versão trazida nesse momento, né, Furlan, para essa parte do que estava lá dentro. Só um parênteses, digamos assim, nisso que ela falou, porque o Edson Brites também deu depoimento. E ele falou que quando ele tirou o Daniel de cima da cama dela e quando ele caiu no chão, a Cristiana também tentou bater no Daniel.
Então tem aí já a primeira contradição, né? Depois a gente vai trazer mais detalhes sobre o depoimento do Edson Brits, que também aconteceu no dia de ontem, mas hoje nós já tivemos outras contradições que são bastante importantes para a gente entender todo esse contexto, mas só fica aqui esse parênteses de que o próprio Edson Brits falou que a Cristiana também tentou agredir o Daniel. E nós temos mais um trecho, só lembrando que a gente não pôde fazer vídeo nem imagem, a gente pediu para uma produtora nossa com a transcrição dar voz, então, ao que disse Cristiana Brits. E nessa quarta, ela reclamou da acusação contra ela. Ela diz que é uma injustiça que ela está sofrendo e que ela não matou o jogador Daniel. Vamos ouvir. Acho uma injustiça ser acusada de um homicídio por uma frase que eu não falei. Falei para não fazerem nada com ele, nem ali, nem em lugar nenhum. Eu fui vítima dele. Ele pegou nos meus seios. Ele esfregou o pênis em mim. E ainda assim eu sou acusada de homicídio. Eu não bati nele, não encostei nele. Eu era a última pessoa que poderia parar o Edson ali. Eu fui a vítima dele. E sou a última pessoa que queria que ele tivesse morrido. Eu queria que ele estivesse aqui respondendo pelo crime que ele cometeu. Momento antes que ela encerra esse depoimento dizendo que não teria nenhuma participação. Mas aí chama atenção o fato de que as contradições começam a ficar evidentes. Teve gente, me dá aqui o Ricardo Vilches, por favor. Teve gente que disse ali que escutou a Cristiana Brits dizendo que se fosse para fazer alguma coisa que não fizesse na casa. Foi isso, Ricardo Vilches? Foi uma das testemunhas sigilosas. Aliás, duas testemunhas sigilosas que ontem prestaram o primeiro depoimento e as outras duas foram logo liberadas. E disseram exatamente isso. E elas acabaram relatando isso que você mencionou, o que para o Ministério Público dá uma margem de interpretação. E essa margem de interpretação dá conta de que não faça isso aqui dentro de casa. Você pode fazer lá fora. Por isso que o Ministério Público insistiu tanto no indiciamento, a polícia, depois o Ministério Público na denúncia de homicídio triplamente qualificado, cometido também por Cristiana Brits. O que nós vamos fazer agora, o Furlan, é trazer um pouco do que aconteceu no dia de hoje, depois dos dois interrogatórios de Edson Brits e Cristiana, que aconteceu ontem já no fim da noite. Hoje, por volta das 8h15, chegou o primeiro daqueles réus preso para prestar depoimento. Eu falo réu preso, que é o caso do Eduardo, né? O Eduardo está lá em Foz do Iguaçu, está cumprindo pena por tráfico de drogas por uma condenação pela justiça de lá, do oeste do estado do Paraná. Veio para cá porque ele é réu também nesse caso aqui do jogador Daniel. E ontem ele acompanhou todos os depoimentos, hoje chegou por volta das 8h15 da manhã, veio no camburão da Polícia Militar, estava vestido com aquele uniforme laranja dos presidiários aqui do estado do Paraná, estava de chinelo e usava óculos. Uma imagem, isso é bom frisar, né? Uma imagem física muito, mas muito diferente daquele Eduardo que a gente fazia imagens de 5 anos atrás, na época do crime, na época das denúncias. Ele entrou para aqui o fórum, trocou de roupa e aqui perante os jurados, na hora de prestar seu juramento e dar as informações, ele já vestiu uma calça social e também uma camisa branca e já não usava mais óculos. Bom, nós vamos ver o trecho, transcrição do depoimento dele, repetindo sempre, né? Eu falo transcrição porque os nossos produtores anotaram o depoimento dele e nós vamos exibir para vocês uma gravação do que foi isso daí. Quando cessou os gritos do Daniel, que eu acho que a parte que ele estava sendo degolado, foi que eu vi o Brits com muito sangue. Quando eu olhei para o lado, ele estava voltando e voltamos para casa. Na minha mente, não tinha o que fazer. O Daniel parou de gritar e ele estava com a faca na mão, não tinha mais o que fazer. E quando ele diz, né, faca na mão, no depoimento, Vilches, o Edson Brits diz que a faca estava no carro. Isso chama muito atenção e que também as pessoas teriam voltado para casa e que ele teria falado para as pessoas que levaria o carro para lavar, que era para as pessoas ficarem ali, que depois tudo iria se resolver, né? Nossa, tem tantas, mas tem tantas, você está chamando de contradições, eu posso dizer que são novidades no processo. Por exemplo, o Furlan, tem uma história que veio à tona hoje, aí a gente começa a lembrar da investigação da polícia. Porque 3 réus afirmaram o seguinte, que lá na colônia Mergulhão, depois que fizeram o que fizeram lá com o Daniel, o Juninho Brits entrou no carro,
e foi para a região da Borda do Campo. Preste atenção, porque isso não foi falado na polícia e não foi falado também no processo. Lá na Borda do Campo, o Edson Brites pegou o carro dele, deu dinheiro, cerca de R$100, 50 ou R$100 para o William, parou em frente a uma loja e falou, vai lá e compra uma bermuda e compra uma camiseta para mim. Ok? Ok. Entrou no carro, comprou uma bermuda, comprou uma camiseta, entrou no carro e foi numa confeitaria. Lá na confeitaria, o Edson deu mais um dinheiro pro William e falou, desce lá e compra água para mim que eu tô com sede. E para se lavar, foram 2 litros de água. Desceu da confeitaria, entrou no carro, ficou zanzando, entrou na zona rural novamente aqui de São José dos Pinhais, achou um córrego e lá no córrego ele pegou a faca e atirou a faca. Veja só como isso não apareceu na polícia nos depoimentos. E sabe o que é pior, Furlan? A polícia, quando estava na fase de investigação, ela não fez questão nenhuma de saber exatamente qual foi o tempo em que o Edson Brites ficou na zona rural. O tempo que eu falo é assim, quando ele saiu da casa do Jardim Cristal, quanto tempo ele levou para voltar para o Jardim Cristal. E a polícia também não quis saber, não investigou o itinerário que ele fez. Também a polícia não investigou se ele, Edson Brites, fez alguma ligação para alguém. Porque o relato, isso é uma unanimidade. Os 3 réus que estavam com ele afirmaram, o Juninho Riqueza não tirava a mão do telefone. Segundo esses mesmos 3 réus, ele falava, ele tentou estuprar a minha mulher, ele tentou estuprar a minha mulher. Mas são buracos que poderiam ser ali melhor esclarecidos se o Ministério Público, ou mesmo o assistente de acusação, pudesse fazer perguntas ali para os jurados, mas isso não foi feito. Não foi feito por uma prerrogativa legal, porque os advogados de defesa falaram, não, ninguém aqui vai fazer pergunta para eles, nem o juiz, somente nós advogados. Foi isso que aconteceu, Furlan. A gente fica aqui fazendo uma análise com base em tudo que nós temos desses depoimentos e chama muito, mas muito a nossa atenção a quantidade de informação que acaba sendo divulgada na medida que essas pessoas vão falando. Eu vou pedir para dividir a tela aqui também com o Bitar, fica aqui o Vilches e o Bitar para a gente poder conversar, porque tem muita coisa ainda a ser esclarecida. Daqui a pouco vai começar o depoimento da Evelyn. A Evelyn que teve dificuldade até para conseguir emprego por conta de tudo que aconteceu. Acabo de receber a informação que neste momento o depoimento da Evelyn acaba de dar início então. É o último depoimento dos réus, deve durar aí cerca de 30, 40 minutos talvez, não mais do que isso. Mas a gente fica aqui tentando compreender algumas coisas que são faladas. A gente trouxe aqui, né, Bitar, esse trecho relatado pela Cristiana Brites sobre essa tentativa de abuso, sobre ela ter acordado desesperada, sobre a pancadaria que aconteceu, a saída da casa para essa área rural e a morte do jogador Daniel. E aí eu quero perguntar para você, você que está acompanhando de perto, você que tem visto, você e o Vilches, ambos estão vendo aí de perto toda essa movimentação nas primeiras horas da manhã. O que dá para a gente traduzir diante de tudo que foi falado com base nos réus que foram respondendo, então, essas perguntas, vamos chamar de ensaiadas por parte dos advogados de defesa? Exatamente. E tem uma situação agora que saiu, que a Evelyn teria dito sobre um abuso que o Daniel teria cometido, né, contra a Cristiana, até mesmo depois do Daniel ter sido rejeitado pela Evelyn, deu um beijinho lá na Shed, depois não queria mais, né? Então tem mais essa informação agora. Logicamente, né, a Evelyn também é mais uma que está respondendo a advogada ali, dificilmente vai responder os promotores ou qualquer outra pergunta que venha de alguém que não seja a própria advogada, né? E vários desses réus trocaram nos últimos meses, no último ano, trocaram de advogados, e aí a gente também tem essa situação de como foi montada essa defesa e o porquê eles não estão respondendo. Uma coisa também que a gente estava falando sobre essa situação do abuso da Cristiana, o Vilches também deve lembrar muito bem dessa história, Furlan, que a Cristiana falou assim, que o Edson, ele foi se entregar logo depois, 2, 3 dias depois, porque estava procurando advogado, que no shopping eles iam querer, ele estava lá dizendo que ele ia se entregar, e a versão completamente diferente da primeira testemunha-chave principal contou na delegacia de que, na verdade, lá foi combinada uma versão de que era para dizer que o Daniel tinha saído de casa.
tinha saído lá da casa num carro e que ninguém tinha visto ele, que foi o seguinte: depois que descobriram o que estava acontecendo, que a Polícia Civil estava muito próxima de chegar até o Edson Brites, de chegar até a família Brites, eles decidiram fugir. Eles decidiram fugir, Furlan. A Cristiana num carro, o Edson no outro. Mas o que aconteceu? A polícia fechou o cerco antes e chegou na Cristiana, prendeu a Cristiana primeiro. E o Edson Brites naquela noite não foi preso, continuou fugindo. E só a partir da prisão da Cristiana é que ele decidiu se entregar. Não foi porque ele estava combinando que ele ia se entregar, ele ia assumir que ele tinha feito tudo. Não, foi porque a Cristiana foi presa primeiro, na mesma noite. Eles estavam, ela em um carro e ele em outro. E ele conseguiu fugir. Se eu não me engano, se eu não estou enganado na investigação, levantaram até que ele tinha fugido por uma janela de um estabelecimento. Então, essa versão aí que foi combinada com os advogados de defesa para tentar aliviar um pouco a barra do que aconteceu, ela não cola muito com a investigação. O Vilches até pode corroborar e completar um pouco mais o que eu estou falando, Furlan. Olha só, o Edson Brites também fez um comentário ali que muita gente quis questionar, né? Ficou pensando. O que ele falou ali? Ele disse o seguinte, que ele teria mentido sob orientação do advogado anterior e que, por conta disso, ele teria falado coisas que não eram verdadeiras. Ô Vilches, o que muda isso a partir de agora? Tem-se, então, um novo advogado defendendo ele e ele vai lá e diz para as pessoas que foi orientado a mentir anteriormente. O que isso muda no decorrer dessa situação a partir de então? Muda absolutamente nada. Que para todos os efeitos, o que está valendo agora é o que está sendo dito aqui no tribunal do júri. O que passou, passou. O que nós estamos chamando de contradições, os advogados podem chamar de estratégia de defesa. Doutor Matarassade aqui, a filha do doutor Elias, a Heloísa está aqui e vai falar com a gente. A gente está apontando muito o que nós acompanhamos os depoimentos, que a gente está vendo muitas contradições. Um detalhe, por exemplo, foi que o próprio Juninho Riqueza, que também é cliente do escritório da senhora, fala que a Cristiana, ela quando vê o Daniel, ela ajuda a participar. Ele fala que ele também ela participa e dá um chute no Daniel e cai na cama. Isso depois não apareceu. A gente está chamando de contradição. O que acontece? Você disse que ele primeiro tentou, ela tentou. Eu não disse nada. Juninho, falou o seguinte, que ela veio, tentou afastar o Daniel, aí o Juninho chegou, pegou ele pelo pescoço e ela também deu um chute nele e caiu na cama depois disso. Quer dizer, agora, ontem. Ontem. Não aconteceu isso? O mesmo interrogatório? Assistimos o mesmo interrogatório. Eu não vi isso, me perdoe, mas eu não... O que a senhora viu? Veja, eu ouvi que ele tentou afastar, se ela tentou de alguma forma afastar quem estava em cima dela, ela relata inclusive que foi passada a mão nela, que ela acordou com essa cena em cima dela, seria natural que qualquer Pela primeira vez também ela falou que o Daniel pegou nos meus seios. E seria natural de qualquer marido ou homem, eu acho que até não só o marido, se visse uma cena dessa, tentar afastar. Aí se teve algum excesso, não teve algum excesso, mas eu sou responsável pela defesa da Alana. Perfeito, mas vamos lá, o que nós estamos falando muito em contradições. Versões que apareceram lá na polícia, que depois não apareceram no processo e que agora estão voltando aqui no tribunal do júri. Isso faz parte do júri? Veja, a versão dos fatos, né, elas são apresentadas. É uma coisa que é natural do jogo do júri. As versões aparecem, a defesa anterior tem uma forma de trabalho, a defesa de agora tem uma forma de trabalho. Eu não chamaria de contradição, eu acredito que a ampla defesa é o jogo processual. Foi falado, até o Edson Brites falou, que a defesa anterior dele indicou que ele deveria mentir, fala coisas que não eram verdades. Veja, ali no interrogatório é um momento da autodefesa da pessoa, né? Eu acredito que a defesa anterior, essa defesa tem formas diferentes de trabalhar e como o próprio juiz ontem falou, nada de legal se tem. Outra questão, por que a senhora e também os membros do escritório da senhora não permitiram que o Ministério Público fizesse perguntas para os clientes de vocês?
Por que isso? Isso é comum em todos os júris ultimamente, não só neste júri, como também em todos os outros júris. As defesas, as bancas de defesa têm adotado esse método para que não fique um debate na hora do interrogatório, né? Tá, mas o debate não vai existir, mas também aquele contraditório também não. Porque a outra parte... É o momento da autodefesa, não é o momento... O interrogatório, ele é considerado um momento de defesa e não de ataque, né? Então, faz parte do jogo processual. Agora o Ministério Público vai vir, agora é momento após o almoço, com as razões deles e é a parte do júri, né? Que eu acredito que todo mundo gosta de assistir. Luiz, obrigado então, obrigado pelas informações. Peguei a senhora de surpresa aqui, mas é importante esclarecer. Voltar contigo aí, Furlan. Ô Vilches, eu quero te perguntar uma coisa, porque assim, ó, atenção, o Edson Brits, ele deu detalhes de como foi que tudo aconteceu. Como que se deu essa morte, como que toda a situação definitivamente se desenrolou. Foi um depoimento de ontem à noite. E aí eu queria saber de você, Vilches, o seguinte: qual foi a reação dele no momento em que ele dá detalhes para o júri de como tudo aconteceu? Visivelmente abalado, entristecido, comovido, arrependido, furioso. Como é que foi isso? Bom, vamos ver então, porque nós acabamos de fazer essa arte também. Acompanhamos, nossa produção acompanhou o depoimento de Edson Brits e nós preparamos aí para o nosso telespectador uma ideia do que foi o depoimento dele, transcrito e também gravado pela voz de um produtor nosso. Vamos acompanhar. Quando voltamos da festa para casa, a gente chegou, ligou a música, dançamos. A Cris estava com fome. Eu fritei um ovo e dei para ela comer no sofá. Depois eu coloquei ela na cama e a Alana vestiu uns shorts na mãe. O Daniel chegou uns 40 minutos depois que ela já estava dormindo. A Alana, que pediu o after, o Daniel não foi convidado. O Daniel entrou e a Alana queria dormir. Perguntou se tinha vodka, mas só tinha uísque e cerveja. O Daniel me perguntou: "Você não traz uma vodka pra gente?" Aí eu fui ao mercado com o Davi. Era 8 horas da manhã. Peguei vodka, energético, gelo e voltamos para casa. Eu servi todo mundo e percebi que o Daniel não estava ali. Eu não imaginava o que estava acontecendo, não sabia onde ele estava. Eu estava trocando as músicas na caixa de som e ouvi um grito abafado, sendo que vinha de dentro da casa. Na segunda vez, escutei mais nítido: "Socorro!" Não sabia de que parte estava vindo. Entrei na casa. Um dos irmãos ouviu e entrou comigo. Cheguei na porta do quarto e vi que ela estava fechada. Mas a Cris não fecha a porta para dormir. Eu deixei ela dormindo e a porta não estava fechada. Dei a volta e fui na janela do quarto. Eu abri a janela. Purcote estava atrás de mim. Quando eu puxei o blackout, eu vi o Daniel em cima dela. Pulei e já fui pra cima dele pra tirar ele de cima dela. Ele estava de cueca, de camisa, com o pênis pra fora. Eu só queria ajudar ela, tirar esse abusador de cima dela. Só queria proteger ela. Era cessar aquilo ali. Era só o que eu conseguia pensar. Quando eu vi o pênis dele pra fora, eu fiquei louco, fiquei possesso, fiquei cego. Eu me lembro perfeitamente. Joguei ele para o lado e comecei a bater. Nisso, a Cris foi tentar chutar ele caiu da cama. Quando a Cris caiu da cama, ela levantou e pulou a janela. Só sei que estouraram a porta, eu não consegui ver quem foi. Alguns entraram pela janela, outros pela porta, não sei quem. Tirei ele dali e levei para a parte de fora. Várias pessoas pediram para eu parar de bater. A Cris falava a todo momento: "Para, não faz isso." Ela estava no sofá, chorando com 2 meninas. Em nenhum momento, a Cris incentivou as agressões. Olha, Furlan, só nesse trecho que nós exibimos aí dá para contar pelo menos 2 contradições grandes, tá? As grandes. Por exemplo, foi a primeira vez que nós ouvimos essa versão de que o Juninho Riqueza disse que viu o pênis do Daniel. Porque até então, as versões que se seguiam era que o jogador Daniel estava de cueca, shorts, sunga na casa. Pelado é a primeira vez. Bom, outro detalhe também aqui, socorro. Juninho Riqueza falou aqui no júri que pediu socorro e que as pessoas foram lá até ajudar. Juninho Riqueza é o único dos réus que fala que ouviu o Cristiana Brits pedir por socorro. Na verdade, outros réus disseram que ouviram barulho, disseram que ouviram as agressões, mas socorro só o Juninho Riqueza.
Vamos mais a um trecho desse depoimento, mas a partir do momento em quando ele é questionado sobre o que aconteceu lá na zona rural de São José dos Pinhais, onde efetivamente Daniel foi assassinado. O Daniel foi colocado no porta-malas do carro, peguei as coisas dele e levei junto. Eu só queria deixar ele do jeito que estava para passar vergonha no meio da rua. Desde o começo, a minha intenção era essa. Eu estava indo na BR, peguei o telefone dele e vi tudo que ele tinha feito. Vi as fotos, os áudios, eu fiquei louco, enfurecido, cego, com raiva. Naqueles áudios e mensagens, ele falava, a coroa. O outro perguntou, dormindo ou acordou? Eu já estava passado com a primeira situação. Depois que vi as fotos, áudios, mensagens, foi muito pior. Eu estava na BR-277. Pensei em largar ele lá no pedágio para voltar pelado de lá. Quando eu vi o telefone, entrei à direita sem rumo. Peguei uma estrada de chão. Eu não sabia que isso existia. Chama teto preto. Eu não conseguia ver mais nada. Eu estava nervoso, tremendo, a boca secou. Fiquei cego. Não sabia onde eu estava. Nunca andei naquela região. Estava muito louco. Andei até um determinado lugar, parei o carro, desci, abri o porta-malas e aconteceu tudo. Depois do acontecido, eu arrastei ele tirando da estrada. Na hora que eu desci do carro, eu não vi nada. Meu foco era o abusador. Não sei se os meninos desceram do carro na hora. Eu fiz isso sozinho. Peguei pelos braços e arrastei ele tirando da estrada. Eu estava muito transtornado. Pensava nas mensagens, remoía tudo dentro de mim. Eu me lembrava dele falando que ela. Sim, eu peguei e emasculei ele. A faca fica no carro. Fui na direção do carro e joguei as partes dele. Quando eu joguei o órgão dele, eu vi que um dos meninos estava na frente do carro vomitando. Era o meu genro, David. Olha, essa questão falando do grito é a principal polêmica. Tanto é que neste momento a mãe do jogador, ao ouvir isso no depoimento, fica muito comovida. Ontem, então, nós tivemos os dois primeiros depoimentos, a Cristiana Brits e também o Edson Brits. E diante de tudo isso que o Edson falou, o Ricardo Vilches, e diante dessas contradições apresentadas no segundo dia de depoimento, isso certamente deve influenciar e muito as pessoas que estão ali no tribunal do júri. E eu também quero te perguntar outra coisa. Essa acusação... Olá, bom dia. Esse é o nosso Balanço Geral. A gente segue acompanhando o julgamento mais aguardado dos últimos anos. Eu já tenho aqui os depoimentos das pessoas que já encararam o júri e também esse tribunal. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, é um caso de grande comoção. O nosso Balanço Geral traz para você com exclusividade o que disse, atenção, o que disse Cristiana Brits, a primeira a depor. Eu tenho aqui em mãos a transcrição do depoimento dela e chama muita atenção porque alguns depoimentos são contraditórios e nós vamos falar sobre isso na mais completa cobertura. Depois da Cristiana Brits, foi a vez de Edson Brits, que assumiu perante o júri ter sido o autor da morte do jogador Daniel. Ele conta, inclusive, com riqueza de detalhes, como foi que tudo aconteceu. O momento em que ele escuta a esposa gritando e ele invade o quarto onde flagra o jogador Daniel em cima da esposa Cristiana Brits. Edson conta para os jurados que ele estava de camiseta, de cueca, mas que ele estava com o pênis para fora, se esfregando na esposa. E que isso teria despertado nele um pânico tremendo e uma fúria ao ponto de querer resolver tudo. A partir de então, ele pede ajuda. Depoimento já prestado. Atenção aqui, Eduardo Henrique Ribeiro, Igor King, David William. Todas essas pessoas aqui falam sobre tudo o que aconteceu e eu vou repetir o que eu acabei de falar. Há contradições nesses depoimentos. Neste momento, quem está depondo ao júri é a filha do casal, Alana Brits. Muito comoção, chora a todo tempo, diz que não consegue falar. Essa é a imagem da Cristiana Brits na chegada, quando ela vai para a sala para poder depor, para poder contar para os jurados o que foi que ela viu. Nós estamos em um momento, segundo uma avaliação preliminar aqui, que apenas aquelas respostas ensaiadas com os advogados são faladas.
O Ricardo Vilches está comigo aqui, eu até vou perguntar isso para ele, porque é muito interessante a gente debater esse assunto, Vilches, porque assim, o Ministério Público, por enquanto, não fez nenhuma pergunta a essas pessoas que estão depondo. Eu queria que você explicasse a razão pela qual isso está acontecendo antes de nós entrarmos naquele bate-papo para falar sobre as contradições desses depoimentos que já foram, dessas pessoas que já foram ouvidas. Vilches. Bom dia, Furlan. Bom dia para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. E desde ontem aqui no Balanço Geral nós falávamos, né? Atenção, tá para começar o interrogatório. É o momento ali onde os 7 réus ficarão expostos às perguntas dos jurados, inclusive do Ministério Público, até dos advogados, do próprio juiz. Que nada, Furlan. Que decepção que foi desde ontem, quando esses interrogatórios já começaram ali no comecinho da noite. Começou ali com a Cristiana Brits, depois foi para o Edson Brits e hoje também com os 3 rapazes que estiveram na colônia Mergulhão, junto com o Juninho Brits, onde efetivamente o Daniel acabou sendo assassinado. Mas frustração por quê? Porque é o seguinte, seu Furlan, por uma estratégia dos advogados, quando os réus vão prestar depoimento no tal interrogatório, apenas as perguntas dos advogados de defesa são respondidas. Ou seja, o Ministério Público quer perguntar para o Juninho efetivamente onde é que estava a faca? Onde ele conseguiu essa faca que o serviu para matar o Daniel? Ele andava com ela, ela estava dentro do carro? Ela estava dentro de casa? Ela foi afiada, como as 2 testemunhas disseram? Nada desse tipo de pergunta, de detalhe foi feito, porque quem fazia as perguntas para os réus eram os advogados de defesa. E, Furlan, vamos falar a verdade, tiveram 5 anos e 4 meses para ensaiar pergunta, 5 anos e 4 meses para ensaiar a resposta. Então tá praticamente um jogral. É essa a impressão que eu tenho aqui. O advogado finge que pergunta e o réu finge que convence na resposta dele. E daqui a pouco a gente vai detalhando tudo isso, tá, Furlan? Olha, nesse momento, acaba de terminar o depoimento da Alana. A Alana que deu início ao seu depoimento falando que se tratava de uma família muito harmoniosa, de que o pai fazia de tudo para manter o bem-estar dentro de casa. E aí, a partir de então, ela começa a chorar. No depoimento, ela também faz questão de descrever que era uma família muito feliz e que a vida foi devastada depois do que aconteceu, porque a Alana, ela mudou completamente o visual nos últimos anos, mas me chama a atenção o fato de que ela fez uma citação interessante aqui, dizendo o seguinte, que houve um planejamento para essa festa de 18 anos, no dia em que o crime aconteceu, em outubro de 2018, que ela já havia anteriormente encontrado o jogador Daniel, que os dois se conheceram através das redes sociais, teria sido através do Instagram, que inicialmente ela até pensou que pudesse rolar alguma coisa entre eles, mas que não rolou, ficou apenas na amizade e que ele esteve no evento, na boate e também na casa dela no dia do aniversário. Então ela faz essas citações, entre uma frase e outra ela chora bastante. Dentro do tribunal do júri, a mãe do jogador Daniel olha para a Alana com um olhar de reprovação. Ela não se comove com esse choro, ela fica muito indignada, na verdade, chega a fazer até um semblante de fúria de quem não está nada contente com essa cena, traduzida por ela como uma cena, colocando em questionamento esse comportamento da Alana, que segundo a mãe seria algo ensaiado para tentar comover os jurados que lá estão. Chama atenção também outro detalhe, de que ela fala que estava se preparando para dormir, que o pai dela, Edson Brits, fez um ovo, a mãe, a Cristiana Brits, comeu, mãe e pai vão até o quarto, colocam ela, mãe, pai e filha colocam a mãe para dormir. E que a Cristiana Brits fica ali, deitada, dormindo. E que, de repente, ela recebe uma chamada, uma mensagem no celular de uma amiga, a Evelyn, dizendo que estava a caminho da casa dela. A Alana diz que não quer receber mais ninguém, que estava todo mundo se preparando para dormir. E que o pai teria, inclusive, Evelyn é essa aqui, ó. E que, inclusive, o pai disse para a filha, filha, é teu aniversário, você tem que receber as pessoas. Daniel chega com uma outra pessoa e também a Evelyn. Eles teriam ficado na boate, a Evelyn queria despistar o Daniel, vai para a casa da Alana, as duas vão para o quarto, dormem. O David chega para o pai da Alana, que é o Edson Brits, diz que está cansado. O próprio Edson Brits fala para ele, olha, sobe, vai dormir, vai descansar. Nesse momento, o David sobe
vai para o quarto onde estão Evelyn Brizola Perusso e também Alana Brits. As duas ficam juntas, o David também. No depoimento do David, ele diz que escuta uma gritaria e desce uma escada caracol para ver o que estava acontecendo no andar de baixo. E que quando ele chega, ele vê toda a confusão acontecendo na área externa e também no quarto. Edson diz que tentou abrir a porta, não conseguiu, entrou pela janela. E ele descreve em detalhes no depoimento que ele puxa a cortina blackout e aí ele passa a acessar o interior desse quarto, onde começa a pancadaria. Duas coisas me chamam a atenção. Cristiana Brits disse o seguinte, que se afasta imediatamente. Já o Edson disse que a esposa tentou chutar o jogador e que quando ela faz isso se desequilibra e cai no chão. Deixa eu conversar aqui com o William Bittar, também está com a gente aqui trazendo informações importantes acerca desse depoimento da Cristiana Brits. Foi a primeira a falar. William Bittar, excelente manhã para você. Eu queria que você comentasse a respeito desse assunto, o que você conseguiu apurar, o que você entendeu acerca dessa questão envolvendo também esse depoimento. Bom dia, Furlan. Bom dia a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Bom, o que o Vilches trouxe dessa parte de versões sendo dadas apenas pelos advogados de defesa é algo que aconteceu, inclusive, lá na primeira audiência, né? Os promotores, os assistentes de acusação sem ter a oportunidade de confrontar essas versões. Lembrando que as testemunhas de acusação foram dispensadas ontem e agora a assistente de acusação vai ter só a palavra após os depoimentos, né, quando tiver aqueles debates ali entre acusação, defesa, e aí a gente vai ter a oportunidade de saber um pouquinho mais e de, quem sabe, tentar fechar um pouco o cerco dessa história. Mas as contradições existiram, até mesmo porque a gente pôde acompanhar ontem a Cristiana, apesar de não podermos fazer imagens e áudios desse julgamento, né, desses interrogatórios, mas nós pudemos acompanhar e ver as respostas dela. Ela, como a gente tem aí na imagem, ela de vestido, abraçada com a advogada, estava sem maquiagem, ficou sentada ali frente a frente com os réus, mas só respondendo ali as perguntas que a própria advogada dela fazia. Em nenhum momento ela respondeu outras perguntas. E a Cristiana começou falando sobre a história dela. A história difícil de vida lá em Foz do Iguaçu, depois que conheceu o Edson Brits só com 17 anos de idade e engravidou da Alana logo depois, e que os dois ali, pelo menos do que ela diz, um casamento perfeito, um casamento de lua de mel a todo momento. Nesses 26 anos de relacionamento, viveram um conto de fadas. Mas ela não falou, por exemplo, que já teve discussão, que foi chamada a polícia na casa dela porque o Edson Brits e ela brigaram e ele teria disparado uma arma. Teve essa situação, teve um boletim de ocorrência, então teve coisas ali que a assistência de acusação não podia confrontar. Apenas a advogada de defesa fazendo perguntas e aí ela entra no caso envolvendo o jogador Daniel. Como eu falei, Furlan, a gente não pôde filmar, não pôde fazer áudio lá de dentro, então a gente pegou essa transcrição, pedimos para uma produtora nossa nos auxiliar, dando voz, né, para que a gente possa imaginar um pouquinho o que está acontecendo, né? Então vamos ver o que está acontecendo, essa situação do que Cristiana Brits falou, de como ela se comportou dentro do tribunal do júri. O Daniel foi na festa de 17 anos da Alana em um clube em São José. Não tivemos muito contato com ele. Nessa festa de 17 anos, o Daniel já tinha investido contra uma moça que estava alcoolizada. Dando então inicialmente as suas primeiras citações nesse depoimento. Hoje é importante a gente destacar que neste momento acaba agora há pouco, uns 2 minutos atrás, o depoimento da Alana Brits, para então começar o depoimento da Evelyn. A Cristiana Brits, a gente vai seguir acompanhando agora o que disse ela a partir de então. Nós falamos sobre, inicialmente, a primeira descrição, que ela fala a respeito da família, mas a gente ainda tem a segunda parte dessa transcrição do depoimento que você vai ouvir comigo agora. Na shed, o Daniel ficou com a Evelyn, mas ele foi muito insistente e ela não queria mais ficar com ele. A Evelyn pediu para dormir com a Alana para fugir dele. Teve a outra moça na festa que o circuito de câmeras pegou ele insistindo e a menina descartando ele. A segurança foi chamada.
foi na saída. Olha só, o William Bittar, ela dá então detalhes de como aconteceu ali na festa, todos estavam juntos. Esse momento são os últimos instantes que antecedem a ida até a casa da família, quando eles deixam a festa para poder ir até a casa, Bittar. Exatamente, Furlan, exatamente. A gente acompanhou todo esse depoimento, ela foi fazendo um passo a passo, né? Conforme até o Vilches falou, teve 5 anos para montar essa história. Algumas coisas podem ser verídicas, outras são bastante contraditórias, mas ela foi falando passo a passo, da ida para a Shed, depois o que estava acontecendo na Shed, até chegar à casa dela. Só nessa segunda parte, nesse segundo momento, ela falou da festa de aniversário de 17 anos, e a partir daí ela deu a versão dela do que aconteceu quando toda essa turma foi lá para casa deles em São José dos Pinhais. A gente vai ouvir. Não ia ter after nenhum, só iriam os parentes para casa, como a Thaís, o Eduardo, o David, que era namorado da Alana, e o Igor, que é parente do David. O Edson fez ovinho para mim e me colocou para dormir. As visitas estavam na área de festa, que tem tudo, fogão, frigobar, banheiro, para ninguém entrar na casa da família. Comecei a gritar quando o Daniel estava em cima de mim, com o pênis para fora da cueca, pegando nos meus seios. Aí o Edson abriu a janela, a porta estava trancada e eu saí pela mesma janela para pedir ajuda. Pedir ajuda para o Eduardo, porque era o homem mais forte no local. Quando voltei, tinha mais gente que eu nunca vi na sala da casa. Eu fiquei em choque. Mesmo sendo acordada com ele em cima de mim, eu pedi a todo momento que eles parassem, que não acabassem com a vida dele. Essa foi a versão trazida nesse momento, né, Furlan, para essa parte do que estava lá dentro. Só um parênteses, digamos assim, nisso que ela falou, porque o Edson Brites também deu depoimento. E ele falou que quando ele tirou o Daniel de cima da cama dela e quando ele caiu no chão, a Cristiana também tentou bater no Daniel. Então tem aí já a primeira contradição, né? Depois a gente vai trazer mais detalhes sobre o depoimento do Edson Brites, que também aconteceu no dia de ontem, mas hoje nós já tivemos outras contradições que são bastante importantes para a gente entender todo esse contexto, mas só fica aqui esse parênteses de que o próprio Edson Brites falou que a Cristiana também tentou agredir o Daniel. E nós temos mais um trecho, só lembrando que a gente não pôde fazer vídeo nem imagem, a gente pediu para uma produtora nossa com a transcrição dar voz, então, ao que disse Cristiana Brites. E nessa quarta, ela reclamou da acusação contra ela. Ela diz que é uma injustiça que ela está sofrendo e que ela não matou o jogador Daniel. Vamos ouvir. Acho uma injustiça ser acusada de um homicídio por uma frase que eu não falei. Falei para não fazerem nada com ele, nem ali, nem em lugar nenhum. Eu fui vítima dele. Ele pegou nos meus seios. Ele esfregou o pênis em mim. E ainda assim eu sou acusada de homicídio. Eu não bati nele, não encostei nele. Eu era a última pessoa que poderia parar o Edson ali. Eu fui a vítima dele. E sou a última pessoa que queria que ele tivesse morrido. Eu queria que ele estivesse aqui respondendo pelo crime que ele cometeu. Momento antes que ela encerra esse depoimento dizendo que não teria nenhuma participação. Mas aí chama atenção o fato de que as contradições começam a ficar evidentes. Teve gente, me dá aqui o Ricardo Vilches, por favor. Teve gente que disse ali que escutou a Cristiana Brites dizendo que se fosse para fazer alguma coisa que não fizesse na casa. Foi isso, Ricardo Vilches? Foi uma das testemunhas sigilosas. Aliás, 2 testemunhas sigilosas que ontem prestaram o primeiro depoimento e as outras 2 foram logo liberadas. E disseram exatamente isso. E elas acabaram relatando isso que você mencionou, o que para o Ministério Público dá uma margem de interpretação. E essa margem de interpretação dá conta de que não faça isso aqui dentro de casa. Você pode fazer lá fora. Por isso que o Ministério Público insistiu tanto no indiciamento, a polícia, depois o Ministério Público na denúncia de homicídio triplamente qualificado, cometido também por Cristiana Brites. O que nós vamos fazer agora, Furlan, é trazer um pouco do que aconteceu no dia de hoje, depois dos 2 interrogatórios de Edson Brites e Cristiana, que aconteceu ontem já no fim da noite.
Hoje, por volta das 8h15, chegou o primeiro daqueles réus preso para prestar depoimento. Eu falo réu preso, que é o caso do Eduardo, né? O Eduardo está lá em Foz do Iguaçu, está cumprindo pena por tráfico de drogas por uma condenação pela justiça de lá do oeste do estado do Paraná. Veio para cá porque ele é réu também nesse caso aqui do jogador Daniel. E ontem ele acompanhou todos os depoimentos, hoje chegou por volta das 8h15 da manhã, veio no camburão da Polícia Militar, estava vestido com aquele uniforme laranja dos presidiários aqui do estado do Paraná, estava de chinelo e usava óculos. Uma imagem, isso é bom frisar, né? Uma imagem física muito, mas muito diferente daquele Eduardo que a gente fazia imagens de 5 anos atrás, na época do crime, na época das denúncias. Ele entrou para aqui o fórum, trocou de roupa e aqui perante os jurados, na hora de prestar seu juramento e dar as informações, ele já vestiu uma calça social e também uma camisa branca e já não usava mais óculos. Bom, nós vamos ver o trecho, transcrição do depoimento dele, repetindo sempre, né? Eu falo transcrição porque os nossos produtores anotaram o depoimento dele e nós vamos exibir para vocês uma gravação do que foi isso daí. Quando cessou os gritos do Daniel, que eu acho que a parte que ele estava sendo degolado, foi que eu vi o Brites com muito sangue. Quando eu olhei para o lado, ele estava voltando e voltamos para casa. Na minha mente, não tinha o que fazer. O Daniel parou de gritar e ele estava com a faca na mão, não tinha mais o que fazer. E quando ele diz, né, faca na mão, no depoimento, Vilches, o Edson Brites diz que a faca estava no carro. Isso chama muito atenção e que também as pessoas teriam voltado para casa e que ele teria falado para as pessoas que levaria o carro para lavar, que era para as pessoas ficarem ali, que depois tudo iria se resolver, né? Nossa, tem tantas, mas tem tantas, você está chamando de contradições, eu posso dizer que são novidades no processo. Por exemplo, o Furlan, tem uma história que veio à tona hoje, aí a gente começa a lembrar da investigação da polícia. Porque 3 réus afirmaram o seguinte, que lá na colônia Mergulhão, depois que fizeram o que fizeram lá com o Daniel, o Juninho Brites entrou no carro e foi para a região da Borda do Campo. Preste atenção. Porque isso não foi falado na polícia e não foi falado também no processo. Lá na Borda do Campo, o Edson Brites pegou o carro dele, deu dinheiro, cerca de R$100, 50 ou R$100 para o William, parou em frente a uma loja e falou, vai lá e compra uma bermuda e compra uma camiseta para mim. Ok? Ok. Entrou no carro, comprou uma bermuda, comprou uma camiseta, entrou no carro e foi numa confeitaria. Lá na confeitaria, o Edson deu mais um dinheiro pro William e falou, desce lá e compra água para mim que eu tô com sede. E para se lavar, foram 2 litros de água. Desceu da confeitaria, entrou no carro, ficou zanzando, entrou na zona rural novamente aqui de São José dos Pinhais, achou um córrego e lá no córrego ele pegou a faca e atirou a faca. Veja só como isso não apareceu na polícia nos depoimentos. E sabe o que é pior, Furlan? A polícia, quando estava na fase de investigação, ela não fez questão nenhuma de saber exatamente qual foi o tempo em que o Edson Brites ficou na zona rural. O tempo que eu falo é assim, quando ele saiu da casa do Jardim Cristal, quanto tempo ele levou para voltar para o Jardim Cristal. E a polícia também não quis saber, não investigou o itinerário que ele fez. Também a polícia não investigou se ele, Edson Brites, fez alguma ligação para alguém. Porque o relato, isso é uma unanimidade. Os 3 réus que estavam com ele afirmaram, o Juninho Riqueza não tirava a mão do telefone. Segundo esses mesmos 3 réus, ele falava, ele tentou estuprar a minha mulher, ele tentou estuprar a minha mulher. Mas são buracos que poderiam ser ali melhor esclarecidos se o Ministério Público, ou mesmo um assistente de acusação, pudesse fazer perguntas ali para os jurados, mas isso não foi feito. Não foi feito por uma prerrogativa legal, porque os advogados de defesa falaram, não, ninguém aqui vai fazer pergunta para eles, nem o juiz, somente nós advogados. Foi isso que aconteceu, Furlan. A gente fica aqui fazendo uma análise com base em tudo que nós temos desses depoimentos e chama muito, mas muito a nossa atenção a quantidade de informação que acaba sendo divulgada na medida que essas pessoas vão falando. Eu vou pedir para dividir a tela aqui também com o Bitar. Fica aqui o Vilches e o Bitar para a gente poder conversar, porque tem muita coisa ainda a ser esclarecida. Daqui a pouco vai começar o depoimento da Evelyn,
A Evelyn, que teve dificuldade até para conseguir emprego por conta de tudo que aconteceu. Acabo de receber a informação que, neste momento, o depoimento da Evelyn acaba de dar início, então. É o último depoimento dos réus. Deve durar aí cerca de 30, 40 minutos, talvez. Não mais do que isso. Mas a gente fica aqui tentando compreender algumas coisas que são faladas. A gente trouxe aqui, né, Bitar, esse trecho relatado pela Cristiana Brits sobre essa tentativa de abuso, sobre ela ter acordado desesperada, sobre a pancadaria que aconteceu, a saída da casa para essa área rural e a morte do jogador Daniel. E aí eu quero perguntar para você que está acompanhando de perto, você que tem visto, você e o Vilches, ambos estão vendo aí de perto toda essa movimentação nas primeiras horas da manhã. O que dá para a gente traduzir diante de tudo que foi falado com base nos réus que foram respondendo, então, essas perguntas, vamos chamar de ensaiadas por parte dos advogados de defesa? Exatamente. E tem uma situação agora que saiu, que a Evelyn teria dito sobre um abuso que o Daniel teria cometido, né, contra a Cristiana, até mesmo depois do Daniel ter sido rejeitado pela Evelyn, deu um beijinho lá na Shed, depois não queria mais, né? Então tem mais essa informação agora. Logicamente, né, a Evelyn também é mais uma que está respondendo a advogada ali, dificilmente vai responder os promotores ou qualquer outra pergunta que venha de alguém que não seja a própria advogada, né? E vários desses réus trocaram nos últimos meses, no último ano, trocaram de advogados, e aí a gente também tem essa situação de como foi montada essa defesa e o porquê eles não estão respondendo. Uma coisa também que a gente estava falando sobre essa situação do abuso da Cristiana, o Vilches também deve lembrar muito bem dessa história, Furlan, que a Cristiana falou assim, que o Edson, ele foi se entregar logo depois, 2, 3 dias depois, porque estava procurando advogado, que no shopping ele estava lá dizendo que ele ia se entregar, e a versão completamente diferente da primeira testemunha, chave principal, contou na delegacia de que na verdade lá foi combinada uma versão de que era para dizer que o Daniel tinha saído de casa, tinha saído lá da casa num carro e que ninguém tinha visto ele, que foi o seguinte: depois que descobriram o que estava acontecendo, que a Polícia Civil estava muito próxima de chegar até o Edson Brits, de chegar até a família Brits, eles decidiram fugir. Eles decidiram fugir, Furlan. A Cristiana num carro, o Edson no outro. Mas o que aconteceu? A polícia fechou o cerco antes e chegou na Cristiana, prendeu a Cristiana primeiro. E o Edson Brits naquela noite não foi preso, continuou fugindo. E só a partir da prisão da Cristiana é que ele decidiu se entregar. Não foi porque ele estava combinando que ele ia se entregar, ele ia assumir que ele tinha feito tudo. Não, foi porque a Cristiana foi presa primeiro, na mesma noite. Eles estavam, ela em um carro e ele em outro. E ele conseguiu fugir. Se eu não me engano, se eu não estou enganado na investigação, levantaram até que ele tinha fugido por uma janela de um estabelecimento. Então, essa versão aí que foi combinada com os advogados de defesa para tentar aliviar um pouco a barra do que aconteceu, ela não cola muito com a investigação. O Vilches até pode corroborar e completar um pouco mais o que eu tô falando, Furlan. Olha só, o Edson Brits também fez um comentário ali que muita gente quis questionar, né? Ficou pensando. O que ele falou ali? Ele disse o seguinte, que ele teria mentido sob orientação do advogado anterior e que, por conta disso, ele teria falado coisas que não eram verdadeiras. Ô Vilches, o que muda isso a partir de agora? Tem-se então um novo advogado defendendo ele e ele vai lá e diz para as pessoas que foi orientado a mentir anteriormente. O que isso muda no decorrer dessa situação a partir de então? Muda absolutamente nada. Que para todos os efeitos, o que está valendo agora é o que está sendo dito aqui no tribunal do júri. O que passou, passou. O que nós estamos chamando de contradições, os advogados podem chamar de estratégia de defesa. Doutor Matarassade aqui, a filha do doutor Elias, a Heloísa está aqui e vai falar com a gente. A gente está apontando muito o que nós acompanhamos os depoimentos, que a gente está vendo muitas contradições. Um detalhe, por exemplo, foi que o próprio Juninho Riqueza, que também é cliente do escritório da senhora, fala que a Cristiana, ela quando vê o Daniel, ela ajuda a participar. Ele fala
que ele também ela participa e dá um chute no Daniel e cai na cama. Isso depois não apareceu. A gente está chamando de contradição. O que acontece? Você disse que ele primeiro tentou, ela tentou. Eu não disse nada. Juninho, falou o seguinte, que ela veio, tentou afastar o Daniel, aí o Juninho chegou, pegou ele pelo pescoço e ela também deu um chute nele e caiu na cama depois disso. Quer dizer, agora, ontem. Ontem. Não aconteceu isso? O mesmo interrogatório? Assistimos o mesmo interrogatório. Eu não vi isso, me perdoe, mas eu não... O que a senhora viu? Veja, eu ouvi que ele tentou afastar, se ela tentou de alguma forma afastar quem estava em cima dela, ela relata inclusive que foi passada a mão nela, que ela acordou com essa cena em cima dela, seria natural que qualquer Pela primeira vez também ela falou que o Daniel pegou nos meus seios. E seria natural de qualquer marido ou homem, eu acho que até não só o marido, se visse uma cena dessa, tentar afastar. Aí se teve algum excesso, não teve algum excesso, mas eu sou o responsável pela defesa da Alana. Perfeito. Mas vamos lá, o que nós estamos falando muito em contradições. Versões que apareceram lá na polícia, que depois não apareceram no processo e que agora estão voltando aqui no tribunal do júri. Isso faz parte do júri? Veja, a versão dos fatos, né, elas são apresentadas. É uma coisa que é natural do jogo do júri. As versões aparecem, a defesa anterior tem uma forma de trabalho, a defesa de agora tem uma forma de trabalho. Eu não chamaria de contradição, eu acredito que a ampla defesa é o jogo processual. Foi falado, até o Edson Brits falou, que a defesa anterior dele indicou que ele deveria mentir, fala coisas que não eram verdades. Veja, ali no interrogatório é um momento da autodefesa da pessoa, né? Eu acredito que a defesa anterior, essa defesa tem formas diferentes de trabalhar e como o próprio juiz ontem falou, nada de legal se tem. Outra questão, por que a senhora e também os membros do escritório da senhora não permitiram que o Ministério Público fizesse perguntas para os clientes de vocês? Por que isso? Isso é comum em todos os júris ultimamente, não só neste júri, como também em todos os outros júris, as bancas de defesa têm adotado esse método para que não fique um debate na hora do interrogatório, né? Ah, mas o debate não vai existir, mas também aquele contraditório também não, porque a outra parte... É o momento da autodefesa, não é o momento... O interrogatório, ele é considerado um momento de defesa e não de ataque, né? Então, faz parte do jogo processual. Agora o Ministério Público vai vir, agora é momento após o almoço, com as razões deles e a parte do júri, né, que eu acredito que todo mundo gosta de assistir. Luiz, obrigado então, obrigado pelas informações. Peguei a senhora de surpresa aqui, mas é importante esclarecer. Voltar contigo aí, Furlan. Ô Vilches, eu quero te perguntar uma coisa, porque assim, ó, atenção, o Edson Brits, ele deu detalhes de como foi que tudo aconteceu. Como que se deu essa morte, como que toda a situação definitivamente se desenrolou. Foi o depoimento de ontem à noite. E aí eu queria saber de você, Vilches, o seguinte: qual foi a reação dele no momento em que ele dá detalhes para o júri de como tudo aconteceu? Visivelmente abalado, entristecido, comovido, arrependido, furioso. Como é que foi isso? Bom, vamos ver então, porque nós acabamos de fazer essa arte também. Acompanhamos, nossa produção acompanhou o depoimento de Edson Brits e nós preparamos aí para o nosso telespectador uma ideia do que foi o depoimento dele, transcrito e também gravado pela voz de um produtor nosso. Vamos acompanhar. Quando voltamos da festa para casa, a gente chegou, ligou a música, dançamos. A Cris estava com fome. Eu fritei um ovo e dei para ela comer no sofá. Depois eu coloquei ela na cama e a Alana vestiu uns shorts na mãe. O Daniel chegou uns 40 minutos depois que ela já estava dormindo. A Alana, que pediu after, o Daniel não foi convidado. O Daniel entrou e a Alana queria dormir. Perguntou se tinha vodka, mas só tinha uísque e cerveja. O Daniel me perguntou: "Você não traz uma vodka pra gente?"
Aí eu fui ao mercado com o Davi. Era 8 horas da manhã. Peguei vodka, energético, gelo e voltamos para casa. Eu servi todo mundo e percebi que Daniel não estava ali. Eu não imaginava o que estava acontecendo, não sabia onde ele estava. Eu estava trocando as músicas na caixa de som e ouvi um grito abafado, sendo que vinha de dentro da casa. Na segunda vez, escutei mais nítido: socorro! Não sabia de que parte estava vindo. Entrei na casa, um dos irmãos ouviu e entrou comigo. Cheguei na porta do quarto e vi que ela estava fechada, mas a Cris não fecha a porta para dormir. Eu deixei ela dormindo e a porta não estava fechada. Dei a volta e fui na janela do quarto. Eu abri a janela. Purcote estava atrás de mim. Quando eu puxei o blackout, eu vi o Daniel em cima dela. Pulei e já fui pra cima dele pra tirar ele de cima dela. Ele estava de cueca, de camisa, com o pênis pra fora. Eu só queria ajudar ela, tirar esse abusador de cima dela. Só queria proteger ela. Era cessar aquilo ali. Era só o que eu conseguia pensar. Quando eu vi o pênis dele pra fora, eu fiquei louco, fiquei possesso, fiquei cego. Eu me lembro perfeitamente. Joguei ele para o lado e comecei a bater. Nisso, a Cris foi tentar chutar ele e caiu da cama. Quando a Cris caiu da cama, ela levantou e pulou a janela. Só sei que estourar a porta, eu não consegui ver quem foi. Alguns entraram pela janela, outros pela porta, não sei quem. Tirei ele dali e levei para a parte de fora. Várias pessoas pediram para eu parar de bater. A Cris falava a todo momento: para, não faz isso. Ela estava no sofá, chorando com 2 meninas. Em nenhum momento, a Cris incentivou as agressões. Olha, Furlan, só nesse trecho que nós exibimos aí dá para contar pelo menos 2 contradições grandes, tá? As grandes. Por exemplo, foi a primeira vez que nós ouvimos essa versão de que o Juninho Riqueza disse que viu o pênis do Daniel. Porque até então, as versões que se seguiam era que o jogador Daniel estava de cueca, shorts, sunga na casa. Pelado é a primeira vez. Bom, outro detalhe também aqui, socorro. Juninho Riqueza falou aqui no júri que pediu socorro e que as pessoas foram lá até ajudar. Juninho Riqueza é o único dos réus que fala que ouviu o Cristiana Brits pedir por socorro. Na verdade, outros réus disseram que ouviram barulho, disseram que ouviram as agressões, mas socorro só o Juninho Riqueza. Vamos mais a um trecho desse depoimento, mas a partir do momento em quando ele é questionado sobre o que aconteceu lá na zona rural de São José dos Pinhais, onde efetivamente Daniel foi assassinado. O Daniel foi colocado no porta-malas do carro, peguei as coisas dele e levei junto. Eu só queria deixar ele do jeito que estava para passar vergonha no meio da rua. Desde o começo, a minha intenção era essa. Eu tava indo na BR, peguei o telefone dele e vi tudo que ele tinha feito. Vi as fotos, os áudios, eu fiquei louco, enfurecido, cego, com raiva. Naqueles áudios e mensagens, ele falava: a coroa. O outro perguntou: dormindo ou acordou? Eu já estava passado com a primeira situação. Depois que vi as fotos, áudios, mensagens, foi muito pior. Eu tava na BR-277, pensei em largar ele lá no pedágio para voltar pelado de lá. Quando eu vi o telefone, entrei à direita sem rumo. Peguei uma estrada de chão. Eu não sabia que isso existia. Chama teto preto. Eu não conseguia ver mais nada. Eu tava nervoso, tremendo, a boca secou. Fiquei cego. Não sabia onde eu tava. Nunca andei naquela região. Tava muito louco. Andei até um determinado lugar, parei o carro, desci, abri o porta-malas e aconteceu tudo. Depois do acontecido, eu arrastei ele tirando da estrada. Na hora que eu desci do carro, eu não vi nada. Meu foco era o abusador. Não sei se os meninos desceram do carro na hora. Eu fiz isso sozinho. Peguei pelos braços e arrastei ele tirando da estrada. Eu estava muito transtornado. Pensava nas mensagens, remoía tudo dentro de mim. Eu me lembrava dele falando que ela. Sim, eu peguei e emasculei ele. A faca fica no carro. Fui na direção do carro e joguei as partes dele. Quando eu joguei o órgão dele, eu vi que um dos meninos estava na frente do carro vomitando. Era o meu genro, David. Olha, essa questão falando do grito é a principal polêmica. Tanto é que neste momento a mãe do jogador, ao ouvir isso no depoimento, fica muito comovida. Ontem, então, nós tivemos os 2 primeiros depoimentos, a Cristiana Brits e também o Edson Brits. E diante de tudo isso que o Edson falou, o Ricardo Vilches,
E diante dessas contradições apresentadas no segundo dia de depoimento, isso certamente deve influenciar e muito as pessoas que estão ali no tribunal do júri. E eu também quero te perguntar outra coisa. Essa acusação